milhões, que já vai totalizando 22 milhões. Onde estão os 22 milhões, vereador Adeildo? Vossa Excelência que sempre investigou, Vossa Excelência que sempre disse que defendeu a população, mostre onde estão os 11 milhões que o ex-secretário Paiva roubou e mostre que 11 milhões é esse que o senhor Acácio queria que Vossa Excelência pagasse, que Vossa Excelência queria que ele pagasse, imediato, segundo matéria do jornal, segundo matérias dos jornais, que Vossa Excelência deve ter os recortes também. Então é muito bom chegar aqui, eu voltei, eu fiquei, eu cuspi, eu lambi. Vossa Excelência precisa também, às vezes, ter mais convicção de estar falando as coisas, porque fala depois que não falou. Eu, quando acusei o ex-secretário Brandão de desvio na Infraero, eu afirmei várias vezes nesse plenário, porque eu tinha lido no BrasilianToday.com, então estava lá, e que processasse o jornalista também, e que poderia me processar, mas eu estava repetindo o que estava na administração de Márcia Rosa, que era Edgar Brandão. Seu voto, vereador. Eu voto a favor. Continue a votação com a palavra vereador Alemão. Senhor presidente, em nome dos pares, quando o vereador Adeildo fala, da Praça Frei Damião, eu concordo com ele. Realmente está muito melhor que no governo passado, que apesar de eu ter sido do grupo de situação durante algum tempo, não fiquei o tempo todo, vereador, você sabe disso, né? Mesmo assim foi reeleito na oposição, juntamente com o secretário da Habitação, Wagner Moura. Só para lembrar o senhor um pouquinho, da história do passado. Devia ler mais, vereador. Então, realmente, a praça está realmente mais bonita e realmente, mas faltam ainda, como eu falei, vereador Adeildo, faltam alguns equipamentos, falta mais respeito às crianças que brincam, porque se amanhã houver um acidente, a responsabilidade vai cair sobre nós, poder público. É isso que eu falei. E ainda, falei que houve até um boletim de ocorrência, ontem às 23 horas, de um conflito que houve lá, e para que isso fosse evitado, que tivesse fiscalização, que o uso fosse adequado às crianças, com placas e sinalizações, para que evitasse amanhã um risco de acidente. Então, vereador Adeildo, é só para dizer que concordo com o senhor, a praça está mais bonita, parabéns à prefeita Márcia Rosa, eu acho que isso é a intenção nossa, de ajudar a prefeita, para que a Cubatão seja mais bonita e mais segura também, senhor vereador. E eu voto favorável. Continue em votação com a palavra vereador Bigode. Senhor presidente, nobre vereador, recorrigendo um erro que eu pedi ao presidente, bem entendido, senhor presidente, o senhor me desculpa, que quem dá as ordens aqui da casa é a Vossa Excelência, em qualquer motivo. E agradecendo ao vereador Dora de ter ido ali até o toalete e esclarecer algumas coisas, então estou pedindo desculpa. Quero também dizer ao nobre colega vereador Alemão, sobre a praça, cabe o adulto que estava usando o brinquedo ter vergonha e não usar o brinquedo de criança. Por quê? Porque se é para criança usar, é para criança, não é para adulto. Agora, eu não admito, o nobre colega viu a denúncia e não foi lá ver realmente, escutou outro falar. Então, eu fico indignado quando eu vejo essas coisas. A gente tem que ver, matar a cobra e mostrar o pau. Eu acho que o adulto tinha que ter, pelo menos, uma responsabilidade, que aquilo ali é de criança, que caberia a ele. Mas, o nobre colega está passando essa denúncia. Quero também dizer que está todo alvejado que aconteça as coisas. Está aí a cidade se transformando, que todo mundo está vendo. E eu estou vendo que os bairros Cota está saindo alguma coisa, está se fazendo alguma coisa. Agora, cabe mesmo a prefeita cobrar do secretário, algumas empresas que não estão fazendo, fazer o serviço decente. Como o vereador Geraldo Guedes disse, que quer as coisas que aconteçam, como o Alemão disse agora, quer ver a cidade bela. Então, Alemão, vamos ajudar a prefeita a trabalhar, vamos levar esse progresso à cidade, e a cidade de Cubatão vai melhorar muito mais. Antes de passar a palavra à vereadora Negra, vereador Bigode,
Não tem que pedir desculpa, porque eu acho que no afã como está o plenário, é normal alguma discussão, mas jamais faltará o respeito não só desse presidente, eu também agradeço o seu reconhecimento e acho que isso é importante para o bom andamento dos trabalhos. Agradeço a sua. Continua em votação com a palavra, vereadora Negra. Senhor presidente, novos vereadores, quando um profissional é bom, ele o é. Aqui na Câmara, na Prefeitura, no jornal, em qualquer lugar onde ele estiver trabalhando, ele mostrará a sua competência. Foi assim com o ex-assessor de imprensa desta Casa de Leis, o nosso querido companheiro Ademir Quintino, que teve a felicidade, ao acompanhar o jovem Jean Xera, que recentemente se transferiu de Santos para Gênova, na Itália. E o nosso jornalista cubatense, nosso querido Ademir, é assessor do jogador e foi entrevistado junto com seu cliente no programa Profissão Repórter, da Rede Globo de televisão, no dia 6 de setembro. Programa apresentado pelo jornalista Caco Barcelos. E o repórter dessa cidade estava em solo italiano para recepcionar a equipe da Globo naquela cidade italiana. Então, nós nos sentimos orgulhosos de saber que o nosso jovem jornalista, e que também foi brilhante nesta casa, mostrou a sua competência fora do nosso país, em Gênova, na Itália. Quero deixar aqui o nosso reconhecimento desta casa ao nosso querido Ademir Quintino. E vou continuar, senhor presidente, falando das palavras da nossa prefeita, quando fala que a economia e a transparência no uso dos recursos municipais, aliadas ao planejamento das ações do governo, foram determinantes para a aprovação de suas contas em 2009, quando adotou uma política de contenção e economia dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que determinou que o planejamento seria o pilar do seu governo. Com isso, ela alcançou resultados concretos já naquele momento, como, por exemplo, as mudanças no transporte coletivo, a reforma agora do nosso Parque Anilinas, o embelezamento da cidade e a revolução que ela está implantando na educação dessa cidade. Por ora, voto favoravelmente, esperando que realmente os funcionários possam obter novamente a Unimed para o nosso uso de todos os funcionários da Caixa de Previdência. Continua em votação com a palavra, vereador Paulo Tito. Senhor presidente, novos pares, nova vereadora, primeiramente eu gostaria de dizer que eu não estava passeando, simplesmente em Cubatão, às vezes, infelizmente, não tem alguns equipamentos para atender a nossa comunidade, e eu estava com problema com o meu celular, o Nextel, e só resolvi em Santos. Como eu sou uma pessoa que gosto de andar, até para fazer as observações e para fazer as comparações, o fiz. Então, é isso que eu quero dizer. Uma das questões que me deixa, como eu disse anteriormente, que me deixa realmente bastante otimista em relação ao futuro de Cubatão, é exatamente aquilo que eu sempre falo, o planejamento. Estamos observando as reconstruções das escolas, a 9 de abril, o Parque Anilinas. Mas o mais importante para mim é quando, acompanhado com essas conquistas, com as reformas físicas dos equipamentos e a construção de novos equipamentos, como na Ilha Caraguatá, a reforma da UBS, do centro comunitário, uma pracinha que era mato, foi urbanizada. Mais importante para acompanhar tudo isso é investimento também no ser humano. Isso faz com que o ser humano cresça, e principalmente quando há diferenças. E eu vou citar algumas aqui.
a igualdade racial, de gênero, a mulher, com a construção, conceito de referência da mulher, que é muito importante, Coordenadoria da Juventude, do idoso, portadores de deficiência, o COMAD, tudo isso que está acontecendo é obra do governo atual, é obra da prefeita Márcia Rosa. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso é investir nas pessoas, é fazer com que aqueles que não têm acesso ou que realmente se sintam discriminados possam se inserir, principalmente porque nós temos, infelizmente, uma política ainda conservadora, onde muitos não têm acesso aos equipamentos. Digo isso por quê? Porque tem que ter um acompanhamento, eles têm que acompanhar a evolução, os notebooks. Então, nós estamos vendo a olho nu que a cidade está se transformando. É lógico e óbvio, falta muita coisa, mas nós vamos chegar lá com certeza e nós teremos uma Cubatão mais justa, mais igualitária e melhor para todos nós. Então é por isso que eu digo isso, eu tenho um orgulho de pertencer ao mesmo partido da prefeita Márcia Rosa, junto com os companheiros que ajudaram a elegê-la, de outros partidos que faz parte também, né, da colisão, e não tenho certeza, e tenho certeza absoluta, que nós estaremos com os votos para todos nós. É favorável. Continue em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permaneçam como se conta. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Próximo item da pauta é o processo 662-2011, projeto de lei 34-2011, autoria Aguinaldo Alves de Araújo. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Justiça e Redação. É de autoria do nobre edil Aguinaldo Alves de Araújo, projeto de lei que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 2º da Lei Municipal 2.439, de 22 de outubro de 1997 e da outras providências. As folhas 5 encontra-se o parecer elaborado pela douta assessoria da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa, onde se assevera que seu objetivo é alterar a redação dos dispositivos que menciona da Lei 2.439, 22 de outubro de 1997, de modo a corrigir algumas peculiaridades contidas nos normativos originais, que foram modificados ao longo dos últimos anos, especialmente no que se refere à responsabilidade pela condução do evento. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Legislativo e encontra-se redigida em regulares formas, nos aspectos cuja análise cabe a esta comissão, o técnico, jurídico e legal não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário o entendimento de conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juiz, este é o nosso parecer. Paulo Tito Fader, presidente e relator. José Aparecido dos Santos, vice-presidente. Severino Tarcísio da Silva, membro. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permanecem como se conta. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Chega esta comissão para análise de autoria do nobre vereador Aguinaldo Alves do Araújo, projeto de lei que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 1º e do artigo 2º da Lei Municipal 2.439, de 22 de outubro de 1997 e da outras providências. A folha 3 encontra-se a justificativa, onde o ilustre autor da propositura esclarece seu objetivo, amplamente explanado através do parecer exarado pela Comissão Permanente de Justiça e Redação, acostado à folha 7, que nos antecedeu. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão, não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário a análise da conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juiz, este é o nosso parecer. Geraldo Cardoso Guedes, presidente e relator. Maria Aparecida Perus de Souza, vice-presidente. José Aparecido dos Santos, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permanecem como se encontra. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem também, presidente. Primeiro e segundo, que seja lido primeiro e segundo só. Só em bloco, primeiro e segundo. Consulta plenária, proposta do vereador Geraldo Guedes. Os vereadores foram pela aprovação, permanecem como se encontra. Aprovado.